Mais de 200 gols marcados. Conquistas importantes. Um dos maiores ídolos recentes de um gigante italiano. Apontado como sucessor de Ronaldo. Um craque que foi do céu ao fundo do poço. Uma força da natureza que não conseguiu controlar os sentimentos. O Futebol Sem Clique relembra a trajetória de Adriano, o brasileiro que foi nomeado imperador na Itália, mas que poderia ter sido muito mais. Nascido e criado na Vila Cruzeiro, uma das favelas mais conhecidas do Rio de Janeiro, Adriano Leite Ribeiro chegou aos profissionais do Flamengo com apenas 18 anos. Mesmo jovem, Didico já tinha um vigor físico espantoso. O jovem atacante estreou com a camisa profissional do Flamengo em duelo contra o São Paulo, no Morumbi, e foi em grande estilo. Adriano fez o gol da vitória de 5-2 do rubro-negro sobre o tricolor, em partida válida pelo torneio Rio-São Paulo de 2000. Forte, rápido e definidor, Adriano logo chegou à seleção brasileira e despertou o interesse do futebol europeu. Em 2001, Adriano foi negociado com a Inter de Milão. O brasileiro reforçou o estrelado elenco da Inter e marcou logo em sua estreia, diante do Real Madrid, em um amistoso no Santiago Bernabéu. O próprio Adriano relembra os detalhes desse jogo. Na primeira jogada já sofria falta, né? E aí eu já fui me afastando, né? Quem sou eu pra pegar a bola e, né? Bater. O Seedorf fala português porque a esposa dele é brasileira, né? E o Seedorf me chamou. O Materazzi já veio correndo lá do lado da defesa. Não, mas sem saber que foi o Seedorf, que ele não vai entrar de frente pro Seedorf. O Seedorf não, quem vai bater vai ser o Adriano. Aí envío na barreira, atenção ao disparo. Como le pegó Adriano, impresionante arriba da escuadra. Y el Inter se va a llevar el trofeo Santiago Bernabéu. Qué impresionante zurdazo. Como lo ha metido arriba. A grande atuação fez com que o novo reforço já fosse comparado com Ronaldo, outro brasileiro que atuava na Inter, mas que estava machucado. Passada a empolgação inicial, Adriano ficou sem espaço no elenco principal e foi emprestado à Fiorentina. Na Viola, o brasileiro marcou 6 gols em 15 jogos. O bom rendimento abriu as portas para o empréstimo ao Parma, que na época tinha um time forte. Foi em Parma que Adriano consolidou a sua adaptação ao futebol italiano e mostrou toda a sua qualidade. Foram impressionantes 27 gols em 44 jogos e atuações que encantaram a Itália. A ótima fase ajudou a carimbar o passaporte de volta para a Inter. Mais experiente e com moral, Adriano voltou a jogar pela Inter no meio da temporada 2003-2004, mas já em outro patamar. A partir dali, o atacante alcançou a melhor fase de sua carreira. Na primeira temporada foram 12 gols em 18 jogos. Na temporada seguinte, Adriano voou. Foram 28 gols em 42 jogos. Famoso pela bomba na perna esquerda, Adriano fez gols de todos os jeitos. De perna esquerda, de perna direita, de cabeça, de falta, de pênalti, teve golaço em arrancada, driblando o goleiro, teve gol de centroavante, gol na força, gol no jeito, gol do meio da rua, teve gol de sorte, teve gol em jogada ensaiada, teve gol de placa, teve gol em derby, e teve hat-trick. E muitas vezes com a comemoração característica. Na Itália, Adriano ficou ainda mais forte fisicamente
e ganhou fama pelo potente chute de canhota, que virou sua marca registrada. Era um atacante completo, o verdadeiro pesadelo para os zagueiros. Se dessem espaço, Adriano soltava a bomba. Se marcassem no corpo, ele te derrubava. Até na velocidade o atacante era perigoso. O bom futebol fez o atacante conquistar a Itália. Como consequência, Adriano ganhou um imponente apelido: Imperador. Ao todo, foram 79 gols com a camisa da Inter. Somando as passagens por Inter, Parma e Fiorentina, Adriano ultrapassou os 100 gols no campeonato italiano. Além do sucesso nos clubes, Adriano conquistou seu espaço também na seleção brasileira. O atacante foi campeão e artilheiro da Copa América de 2004 e mais, fez o seu gol mais importante com a camisa brasileira logo na final, em clássico contra a Argentina. O jogo estava nos acréscimos e os hermanos já faziam cera e comemoravam o título, quando Adriano achou o gol de empate aos 48 minutos do segundo tempo. No fim, o Brasil foi campeão nos pênaltis. No ano seguinte, em 2005, Adriano também ajudou a seleção a conquistar a Copa das Confederações, novamente como artilheiro e eleito melhor jogador do torneio, e de novo com gol na final contra a Argentina. O atacante era uma peça fundamental do quarteto mágico da seleção brasileira. Juntos, Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo e Adriano, e às vezes Robinho, assombravam o mundo rumo à Copa de 2006, na Alemanha. É o gol do quadrado mágico! Segura o Brasil que eu quero ver! Parecia que o caminho de Adriano no futebol seria de glórias, com um trono na Itália, quadros na parede e uma página vitoriosa na história do futebol. Mas o ano de 2006 reservou um fato que mudou a vida do atacante: o falecimento de seu pai. Muito apegado ao pai, Adriano sentiu o baque, não conseguiu se recuperar e entrou em depressão. Depois disso, o rendimento de Adriano nunca mais foi o mesmo, a começar pela Copa do Mundo de 2006, quando o quarteto mágico da seleção ruiu. Adriano foi parte essencial desse naufrágio, já que chegou acima do peso e abaixo tecnicamente. Assim como os companheiros, o Imperador também não rendeu o que se esperava e viu a seleção cair nas quartas de final, diante da França. Abalado emocionalmente e sem confiança na Itália, Adriano decidiu voltar ao Brasil. Em 2007 foi emprestado ao São Paulo, clube onde voltou a jogar bem e fazer gols. Em 6 meses, foram 17 gols em 28 jogos com a camisa são paulina. A passagem só não foi melhor pela dolorosa eliminação na Copa Libertadores, diante do Fluminense, com um gol de Washington no último minuto. Mas, apesar do pouco tempo, Adriano criou uma boa identidade com o torcedor são paulino. Com o fim de sua passagem pelo tricolor, Adriano retornou ao velho continente. A rotina de vitórias na Itália seguiu, com as conquistas dos Scudettos de forma seguida em 2007, 2008 e 2009, mas já sem o mesmo brilho das últimas temporadas. Na Inter, Adriano fez duplas memoráveis com Zlatan Ibrahimovic e Mário Balotelli, mas também chegou a ficar fora da lista de inscritos na Champions League. Na época, o Imperador confirmou que passava por momentos difíceis e assumiu ter problemas com bebidas alcoólicas. Comandado por José Mourinho na época, Adriano abandonou os treinos da Inter em 2009 e, pouco depois, rescindiu seu contrato com o clube italiano. Após um mês, o atacante decidiu voltar ao futebol e fechou o contrato com o Flamengo, e foi recebido com festa pela torcida rubro-negra. O Imperador estava novamente na cidade onde nasceu, atuando no clube de seu coração e perto das pessoas que ele gosta. Assim, com tudo a seu favor, o atacante comandou uma arrancada histórica do rubro-negro, que chegou ao título brasileiro de 2009. Adriano teve grandes atuações e foi o artilheiro da competição. Adriano marcou 19 gols, alguns deles decisivos. No ano seguinte, Adriano fez sucesso ao lado de Wagner Love, com quem formou a dupla badalada que ficou conhecida como o Império do Amor. Mas,
Ao mesmo tempo em que as atuações em campo eram de alto nível, as confusões fora de campo ganharam proporções ainda maiores. Festas privadas, fotos com armas e traficantes minaram a imagem do jogador, que chegou a usar uma camisa com uma frase que ficou icônica: "Que Deus perdoe essas pessoas ruins". Mesmo com as confusões, o destaque dentro de campo abriu as portas da Europa novamente para o imperador, que conseguiu um novo contrato na Itália, desta vez na Roma. Mas foi uma passagem decepcionante, sem gols em jogos oficiais, o que trouxe Adriano novamente ao Brasil. O destino era o Corinthians, novamente com a esperança de ser o sucessor de Ronaldo. Apesar de marcar um gol decisivo para o título brasileiro de 2011 contra o Atlético Mineiro, Adriano não chegou nem perto de ser o que a Fiel esperava. Depois, ainda anunciou a volta ao Flamengo, mas acumulou uma sucessão de fracassos, que culminaram em sua aposentadoria. Passagens apagadas por Atlético Paranaense, com apenas 3 jogos e 1 gol na Libertadores, e Miami United foram os últimos suspiros do imperador nos gramados. No ápice, Adriano foi apontado como o melhor centroavante do mundo, mas perdeu a batalha para ele mesmo. A depressão, o alcoolismo e a falta de alegria em jogar futebol impediram que Adriano fosse do tamanho que poderia. Extremamente querido por seus companheiros, idolatrado pela torcida do Flamengo e principalmente da Inter de Milão, que faz homenagens até hoje ao imperador. O imperador também é muito querido pelos brasileiros. Nem mesmo seus atos mais impensados fizeram com que Adriano virasse vilão para os torcedores. Muito porque ele sempre se mostrou humano, com suas virtudes e seus defeitos. No fim, Adriano foi quem escolheu seu caminho, e ele sempre preferiu ser Didico do que ser imperador. Por isso, apesar de ter sido gigante, Adriano poderia ter sido muito mais. Gostou desse conteúdo? Deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo do futebol.